Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para refletir a respeito da palavra de Deus que tem nos direcionado, principalmente em momentos de crise, preocupação, incertezas e adversidades como esses que nós temos vivido. Hoje nós começamos uma nova série para nossa reflexão, olhando cuidadosamente para as cartas que estão ali contidas no início do livro bíblico do Apocalipse, direcionadas a algumas igrejas e trazendo para elas de fato, uma percepção de como elas poderiam viver melhor a partir do direcionamento que o Evangelho traz. E é exatamente nessa direção que a gente vai conversar hoje, olhando para a primeira dessas cartas, para a primeira igreja citada ali no livro bíblico do Apocalipse, e percebendo um convite para que ela voltasse ao primeiro amor, para que ela voltasse às verdades do Evangelho. E, para tanto, então, eu convido você a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na versão que você tiver perto de você. Você pode acompanhar aí nos slides que serão projetados. Mas depois leia e releia novamente também o texto da Palavra de Deus que nos diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. O título dessa nossa série, então, Estas são as palavras. Em cada uma destas cartas nós vamos perceber, iniciando o discurso desta maneira: estas são as palavras. E aí tem o direcionamento específico para aquela igreja. 7 cartas, 7 igrejas, 7 mensagens que nós vamos refletir ao longo das próximas semanas, entendendo que elas também hoje encontram morada no nosso coração para nos trazer direcionamento, uma nova perspectiva daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, como nós podemos e devemos viver como igreja em todo o tempo, principalmente em um tempo tão diferente como este que nós temos enfrentado, tempo de adversidade, de preocupação, de incerteza, que a palavra de Deus então nos guie nesse caminho, de ao observar essas dicas, conselhos que são trazidos para cada uma dessas igrejas, que nós, enquanto igreja de Cristo, possamos seguir esses direcionamentos. E hoje, como eu disse, a nossa conversa é um convite à volta ao verdadeiro evangelho. A volta ao primeiro amor, a um relacionamento real, verdadeiro, genuíno, de intimidade com a pessoa de Jesus por intermédio do Espírito Santo. E a gente então, olhando para essa primeira carta, a gente percebe o cuidado e o zelo que a igreja de Éfeso tinha em diversos aspectos. E vale a pena então a gente olhar para isso a partir do contexto a respeito dessa igreja. Se a gente se lembrar um pouquinho a respeito dela, a gente pode voltar lá atrás e perceber que essa igreja foi uma igreja que iniciou, que foi plantada pelo apóstolo Paulo em uma das suas breves visitas por ali.
E mais tarde, então, ela passou a ser cuidada e alimentada por outras pessoas que Deus levantou para que liderasse aquela igreja. Nós ouvimos o relato de como Priscila e Áquila foram fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento daquela igreja local, como mais tarde também Apolo, pregando de maneira eloquente, tem um papel fundamental para esse desenvolvimento, para o aprofundamento dessa igreja. E nós temos, então, a notícia de que mais tarde Paulo retorna à cidade de Éfeso e gasta um bom tempo naquela cidade. Ele que estava ali sempre viajando em diversos lugares, em diversas regiões, às vezes passando um curto período de tempo em cada um desses lugares, ele despende 3 anos da sua vida e do seu ministério, especificamente ali na cidade de Éfeso. Nós temos aí o relato de como, junto dele, nós temos a presença de Timóteo também, que foi muito importante naquela cidade, e existia a partir então do ministério de Paulo ali um grande combate a algumas práticas que eram comuns na cidade de Éfeso e que naturalmente encontravam espaço também na comunidade dos discípulos, que corriam o risco de refletir aquilo que a sociedade vivia. O que acontecia na cidade de Éfeso? Ela era uma cidade que tinha uma importância comercial muito grande, uma cidade portuária, uma cidade grande para a sua época e uma cidade que tinha uma peregrinação religiosa muito forte, porque em Éfeso estava situado o famoso templo construído à deusa Artemis, ou como era conhecida, Diana dos Efésios. E nós temos o relato, né, daquilo que acontece no templo de Artemis, relatado lá no livro de Atos, e nós conhecemos então essa história de que as pessoas iam para lá em busca dessa religiosidade que estava completamente ligada à imoralidade sexual. Uma vez que, com uma perspectiva de uma divindade que estava ligada à fertilidade, o relacionamento de intimidade com Diana se dava quando aqueles que estavam ali em peregrinação tinham um relacionamento sexual com as chamadas prostitutas cultuais, mulheres que serviam naquele tempo como prostitutas, numa percepção de que aquele relacionamento sexual imoral poderia trazer uma proximidade maior entre aqueles que praticavam e a divindade Diana. E era nesse contexto onde tudo naquela cidade girava em torno dessa religiosidade um tanto quanto devassa e doentia, ligada apenas ao aspecto dessa fertilidade que faria com que eles prosperassem, e então se usava por conta disso esse aspecto da sexualidade. E todo o comércio, tudo o que rolava naquela cidade tinha uma relação muito próxima com essa perspectiva. E nessa cidade, Paulo, assim como Timóteo, Priscila e Áquila, Apolo, todos que ali pregaram, constantemente tinham que afrontar essa perspectiva, tinham que afrontar essa cultura, eles tinham que viver e ensinar aqueles novos crentes, discípulos e discípulas de Jesus que estavam sendo alcançados pela graça a andarem na contramão da cultura, a perceberem os equívocos e os erros daquela cultura e caminharem numa outra direção. Eles precisavam transbordar do amor com o qual eles foram amados por Deus em Cristo Jesus, de tal forma a mostrar àqueles que estavam à sua volta a importância desse cuidado e dessa atenção que eles deviam ter. Por isso, muita preocupação e muito zelo com o que diz respeito ao conhecimento das Escrituras, ao aprofundamento do conhecimento das Escrituras, para que eles pudessem viver uma espiritualidade saudável, sadia, sólida. Nós lemos ainda lá no registro do livro de Atos, já no capítulo 20, que
Paulo, quando vai sair de Éfeso, ele convoca os presbíteros para estarem, então, sempre alertas, sempre vigilantes, para protegerem as ovelhas dos chamados lobos vorazes, dos falsos pastores e profetas que poderiam passar por ali ensinando algo diferente, apontando para algo diferente do evangelho, fazendo com que talvez aquelas pessoas ali voltassem à sua prática religiosa anterior e original. Então esse era o cuidado que o apóstolo Paulo trazia ali para aquelas pessoas, para que os líderes assim o fizessem, tivessem essa atenção. Nós percebemos também que Paulo convoca essa igreja à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, né, para que elas pudessem de maneira plena conhecer quem Jesus é e o que ele queria fazer na vida de cada um deles. É nesse contexto, na carta aos Efésios, que existe um convite, ou melhor, um direcionamento a respeito daquele que é o propósito de Deus para a nossa vida, caminharmos na direção da maturidade, uma maturidade que capacitaria ali a igreja de Éfeso a permanecer firme contra as artimanhas ali dos homens, dos falsos profetas, dos falsos valores e dessas astúcias, então, que poderiam induzir ao erro. Era fundamental que eles tivessem esse amadurecimento, esse crescimento, para que eles pudessem lidar com esses desafios. Paulo, então, insiste para que a igreja exercesse constantemente esse discernimento teológico. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, nós lemos: ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, nós olhamos para o contexto dessa igreja, que nasce em uma cidade extremamente complicada, culturalmente inclinada ao pecado, à imoralidade. Então, com muitos desafios, essa igreja vai sendo ensinada a permanecer firme e baseada solidamente nas Escrituras, na palavra de Deus. Por isso que constantemente a importância desse direcionamento de aprofundamento, de ensino, de verificar as Escrituras, de caminhar para a maturidade, de tomar cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos líderes, com os falsos profetas. Não deixar que palavras vãs enganassem a eles, mas que eles fossem direcionados pela palavra de Deus, que eles fossem sustentados pelo Evangelho, mediante a graça de Deus. E aí, então, conhecendo um pouquinho mais agora a respeito da igreja que situava-se na cidade de Éfeso, a gente pode perceber o que agora vai acontecer no livro de Apocalipse, porque agora na sua revelação, João, recebe da parte do Senhor da igreja um direcionamento para aquelas igrejas, essa mensagem para cada uma dessas igrejas, e ele se refere então à igreja que estava em Éfeso. Conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Começa assim o capítulo 2, quando ele vai introduzir a fala a cada uma dessas igrejas. Então a gente percebe que Jesus permanece governando as suas igrejas e habitando nelas por meio do seu Espírito, à medida que elas mantêm acesa a luz do Evangelho, em um mundo, como eu disse, espiritualmente anoitecido, em um mundo que estava completamente contaminado pelo pecado. E então João começa a falar algumas coisas a respeito dessa igreja. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é algo extremamente positivo, porque parece que tudo aquilo que foi falado, lembrado, relembrado, falado novamente pelo apóstolo Paulo a essa igreja, que nós conhecemos por causa dos registros em Atos, porque nós conhecemos a carta aos Efésios, eles tinham efetivamente uma consistência teológica. É o que a gente encontra no versículo de número 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, essa igreja tinha uma maturidade no que diz respeito ao conhecimento bíblico, que fazia com que ela conseguisse discernir aquilo que era
e aquilo que não era, aquilo que de fato vinha de Deus e o que não vinha, aquilo que era real e digno de confiança e aqueles que eram impostores. Ela tinha esse aprofundamento, esse conhecimento maior a respeito das Escrituras e essa profundidade teológica, essa consistência teológica gerava então para a igreja de Éfeso essa possibilidade. Isso ensina muito a nós nos dias de hoje. Afinal de contas, nós precisamos resgatar essa importância de uma compreensão mais efetiva, um aprofundamento das Escrituras, para que nós não sejamos confundidos, assim como acontecia com aquela sociedade que era contaminada pelo pecado. Nós também vivemos num século XXI contaminado pelo pecado, que tem um mundo com diretrizes que estão contaminadas pelo pecado. Nós precisamos olhar para isso, identificar esses erros, esses problemas, e mais, nós precisamos ter um discernimento teológico, um conhecimento e um aprofundamento das Escrituras, de maneira que quando algo chegar dentro do ambiente da igreja ou da nossa própria espiritualidade, nós saibamos como defender a nossa fé no sentido de dar a razão da nossa esperança, como diz Pedro em sua carta. Nós precisamos estar sempre prontos para isso, responder o porquê cremos. E para isso acontecer, a gente precisa ser versado nas Escrituras, a gente precisa conhecer um pouco mais a respeito daquilo que de fato é o Evangelho, daquilo que de fato a sabedoria de Deus nos traz dentro da perspectiva de como Deus fez todas as coisas, porque se isso não acontecer, nós podemos ser seduzidos por vãs filosofias, nós podemos ser seduzidos por ideias equivocadas, nós podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança no lugar errado. Então esse é um cuidado efetivo que a gente precisa ter. Hoje a gente tem uma facilidade de ter acesso a muita coisa, né? Há muitas mensagens espalhadas pela internet, e isso é ótimo, isso é bom, a gente poder ter acesso a isso, principalmente um momento como esse que nós temos vivido, angustiante, às vezes de ficarmos reclusos. Então, quando nós temos acesso a pessoas trazendo mensagens a respeito da palavra de Deus e daquilo que Jesus fez, isso é fantástico, mas nós devemos ficar sempre atentos, porque nós precisamos levar aquilo que é ensinado à prova, e nós fazemos isso por meio das Escrituras, porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós podemos achar que está certo tudo o que dizem em nome de Jesus, e isso não é verdade. O próprio mestre fala do cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas, com aqueles que vêm para enganar, com aqueles que vêm para poder roubar o foco da nossa verdadeira fé. Então essa é uma atenção que nós precisamos ter. Nesse sentido, nós só vamos conseguir permanecer firmes se tivermos essa consistência teológica. Hoje em dia se pensa muito em igreja a partir da atratividade, como que eu faço para atrair pessoas para estarem dentro do ambiente de uma igreja local, mas não há uma preocupação em caminhar com essas pessoas na direção do amadurecimento, do aprofundamento teológico. Isso é fundamental, porque se elas ficarem apenas na superfície, ou como uma linguagem bíblica, apenas tomando aquele leitinho materno, elas nunca crescerão, nunca amadurecerão. E aí a primeira situação adversa, ou o primeiro direcionamento contrário à palavra de Deus, ela não vai saber discernir se aquilo é ou não é algo que vem direto da parte de Deus para ela. Então nós precisamos dessa consistência teológica, nós precisamos conhecer mais a respeito das Escrituras, sobre as perspectivas teológicas daquilo que sistematicamente conceitua a nossa fé e o que nós cremos. E aquela igreja em Éfeso tinha essa perspectiva, ela tinha essa consistência teológica.
E nesse sentido, nós chegamos então ao versículo de número 3, que diz: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E nós percebemos então que por conta dessa consistência teológica, essa igreja também pode ter perseverança, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às incertezas. Essa era uma realidade que todo o povo cristão já estava vivendo no primeiro século, a realidade da perseguição por conta da sua fé. E na cidade de Éfeso, onde a igreja se colocava contra a cultura e contra uma cultura religiosa poderosa, afinal de contas, todo o comércio e toda a base financeira e econômica daquela cidade estavam estabelecidas a partir daquela peregrinação religiosa ao templo de Diana, quando esse povo vive de maneira diferente, ensina de maneira diferente e rompe com essa religiosidade, a perseguição tende a ser ainda maior. Os sofrimentos que eles vão enfrentar nesse aspecto é ainda maior. Então, o grande desafio deles é essa perseguição que eles estão constantemente enfrentando, sabotagem por conta da fé que eles têm, e nesse sentido, permanecer firme. Quando essas coisas acontecem, é complicado. Se não se tiver uma fé de fato sólida, baseada em conceitos sólidos das Escrituras, um conhecimento verdadeiro a respeito de quem Deus é, de quem nós somos e quanto nós carecemos dele, esse é uma atenção, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Mas aquela igreja estava vivendo isso, perseverando em meio ao sofrimento. E isso nos ensina bastante para o momento que nós estamos vivendo. Nos dá aí a energia, entusiasmo, para que possamos também perseverar. Nós temos vivido momentos difíceis, maus, certamente de preocupações, angústias, incertezas. A gente pode dizer que não existe uma perseguição, talvez direta e efetiva, por conta da nossa fé, como aqueles irmãos da igreja de Éfeso estavam vivendo naquele momento, mas nós vivemos em todo o tempo também algumas perseguições por conta da nossa fé, quando nós nos colocamos na contramão daquilo que todos estão dizendo. Então, essa é uma situação. A outra é essa própria insegurança daquilo que a gente está vivendo nesse tempo, que nós nos preocupamos tanto com o aspecto da saúde, quanto com aspectos econômicos, e a gente não tem muita convicção de como serão as coisas nas próximas semanas, nos próximos meses, mas ainda assim nós precisamos perseverar. Eu falei aí há algumas semanas, quando nós estávamos refletindo no Salmo de número 11, que nós precisamos ter o entendimento de que, apesar de parecer que as coisas estão fora de controle, porque nós não conseguimos cumprir os nossos planos, isso não significa que as coisas estão desordenadamente fora do controle. Elas podem estar fora do nosso planejamento, mas Deus ainda controla todas as coisas. Ele está cuidando de todas as coisas, mesmo em meio a esse momento que a gente pode classificar como caótico. E quando nós enfrentamos momentos de sofrimento, de angústia, de preocupação, isso gera em nós também crescimento, amadurecimento. Então, aquela igreja que ouviu várias vezes a importância de caminhar na direção da maturidade, está podendo experimentar muito isso por meio da perseguição, por meio do sofrimento, e caminhar então para o propósito daquilo que Deus quer realizar neles. E que Deus possa realizar esse mesmo propósito em cada um de nós diante do nosso próprio desafio. Que durante esse período que você está aí preocupado, com tantas incertezas, em meio ao sofrimento que tem se tornado uma realidade, tem chegado cada vez mais perto de nós, que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus e que nós possamos assim passar por esse tempo de sofrimento, perseverando, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E aí a gente chega então a um alerta para essa igreja.
A gente ouviu coisas boas, afinal de contas, essa igreja era uma igreja que tinha uma consistência teológica, era uma igreja que perseverava em meio ao sofrimento, mas essa é uma igreja que estava perdendo o primeiro amor. É isso que nós lemos nos versículos 4 e 5. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, se arrependa. E aqui há um alerta, porque senão esse candelabro, essa igreja que está aí representando a luz, né, entre os povos, ela vai deixar de existir, ela vai perder o seu espaço, ela não, porque a função dela é salgar, a função dela é iluminar. Então, atentem-se a isso. Vocês abandonaram, vocês perderam o primeiro amor. Lembrem-se de onde vocês caíram e arrependam-se. E aqui tem um aspecto interessante, porque essa igreja que tinha consistência teológica, que suportava o sofrimento, é alertada sobre a perda do primeiro amor. O que isso significa? Ora, muito provavelmente aquela igreja, apesar de estar sim solidificada nas Escrituras, tinha se acostumado com o Evangelho. Eu costumo dizer que o Evangelho é tão maravilhoso que ele transforma e traz sentido e significado à nossa existência de uma maneira tão fantástica que nós sentimos como se estivéssemos pisando em nuvens quando nós somos impactados por Ele, quando o Espírito Santo nos revela a respeito do pecado, da justiça e do juízo, quando nós compreendemos quem somos, quando nós percebemos o quanto nós precisamos de Jesus, quando nós entendemos a realidade do pecado, que nós não poderíamos fazer nada para vencê-lo, mas que Jesus, de fato, entra na história para nos trazer de volta para Ele, e isso nos traz uma satisfação plena, isso nos faz perceber completos, mas exatamente pela maravilha do Evangelho, atingir todas as pessoas sem distinção de classe, de etnia, desde aqueles mais cultos àqueles menos experientes. Nós percebemos que o Evangelho, então, é algo simples, é uma mensagem maravilhosa e maravilhosamente simples. E o risco que nós corremos é o de nos acostumarmos ao Evangelho, olharmos para ele e dizermos: é só o Evangelho. Mas tudo que o coração do ser humano precisa, necessita, anseia, é do Evangelho. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3:11 que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. O ser humano não sabe o que é isso e ele passa a buscar isso em vários lugares, em várias esferas, mas sem sucesso. Porém, quando nós nos deparamos com o Evangelho, como eu disse, isso traz satisfação plena. Isso faz com que a gente se perceba completo, porque o vazio do nosso coração, que ansiava pela eternidade, agora se encontra com aquele que tem palavras de vida eterna. Mas, pelo Evangelho ser algo assim simples, às vezes nós nos acostumamos com ele, passamos a buscar outras coisas, aquilo que nós chamamos até de aprofundamento teológico, e nós nos distanciamos do Evangelho. Eu me lembro de uma frase da poetisa mineira Adélia Prado, quando certa vez ela disse: de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra. Já visto? Tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ela diz que às vezes aquilo perdia um encanto e tudo se tornava ordinário. Às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente se acostuma com o Evangelho, ele perde o encanto, tudo se torna ordinário. E aí nós podemos continuar tendo práticas religiosas, buscando um aprofundamento religioso, que era o que aquela igreja fazia. Por meio dessa consistência teológica, eles estavam estudando as Escrituras, conhecendo as Escrituras e, por conta disso, inclusive, superando muitos obstáculos. Mas o seu coração não estava mais aquecido. E muitos autores falam que isso traria
consequências, e as consequências percebidas nesse amor diziam respeito ao amor verdadeiro, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse sentido, de fato, o lugar de Deus estava alterado, não mais no centro que deveria estar, e o papel do próximo também, de quem nós devíamos cuidar e amar, também estava sendo gradativamente esquecido por aquela igreja. E isso acontece porque o evangelho foi se tornando algo comum, corriqueiro, cotidiano. Então o alerta para ela é: vocês precisam voltar ao primeiro amor. A única maneira de nós conseguirmos voltar para esse primeiro amor é quando nós proclamamos a mensagem do evangelho ao nosso próprio coração todos os dias. Eu e você precisamos, desde o momento em que acordamos, nos relembrarmos de quem nós somos e de quanto nós precisamos daquilo que foi feito por Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos relembrar a mensagem do evangelho à nossa mente e ao nosso coração constantemente, diariamente. Essa é a atenção que aquela igreja precisava ter. Eles seguiam bem, eles se aprofundavam teologicamente, eles suportavam obstáculos, mas eles haviam se acostumado com aquilo, e então estavam se distanciando desse cerne que é a mensagem do evangelho. Quando o evangelho é o centro, a maneira como a gente enxerga os outros, ela é completamente diferente, porque se nós não tivermos essa perspectiva do primeiro amor, do evangelho no centro, nós corremos o risco, às vezes, de tratarmos com muita verdade e com pouca graça, e quando nós olhamos para a vida e ministério de Jesus, o que nós encontramos é que exatamente ele vivia cheio de graça e verdade, ele conseguia conciliar essas duas coisas. Aquela igreja que permanecia solidamente na sua perspectiva religiosa, podia conhecer a verdade, inclusive confrontar a sociedade ao seu redor por conta da verdade, mas ela estava deixando de agir com graça, ela estava perdendo o seu amor, ela estava perdendo aquilo que concilia todas as coisas e faz com que nós possamos viver em verdade e graça, assim como Jesus viveu e assim como Jesus nos ensinou. Que esse período de fato seja um tempo para a gente pensar a respeito disso, porque nós temos a nossa fé sendo testada nessa perspectiva o tempo todo, como que a gente tem lidado com aqueles que pensam diferente da gente ideologicamente, com aqueles que interpretam essa situação de maneira diferente da gente. Será que a gente tem ido na direção deles apenas com verdade, ou será que nós temos sido graciosos também? Nós precisamos encontrar esse equilíbrio, porque é esse equilíbrio que o evangelho nos propõe. O evangelho está sempre no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio das coisas, e que nós possamos encontrar esse equilíbrio e viver através, por meio desse equilíbrio em tudo aquilo que nós fizermos, em todo o tempo, todos os momentos da nossa vida, no nosso cotidiano, naquelas situações mais simples que nós vivenciamos todos os dias da nossa vida. E aí a gente percebe que aquela igreja, ela então tinha esse problema de uma inclinação talvez mais à religiosidade, mas ela tinha percebido, talvez pelo contexto em que ela vivia, a importância de resistir à licenciosidade. Nós lemos no versículo 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aqui, os nicolaítas eram aqueles que seguiam uma perspectiva dentro da religiosidade muito cheia de luxúria, de imoralidade, né? De banquetes com muita imoralidade sexual. E o que acontecia? Mesmo dentro do ambiente já cristão, alguns desses aspectos pagãos comuns em outras expressões religiosas acabavam entrando dentro da igreja. A gente vai ver mais para frente que alguns
algumas igrejas são censuradas por deixarem isso entrar dentro do seu universo, dentro do seu meio. Isso não acontecia com a igreja de Éfeso, justamente por ter sido estruturada de maneira sólida nas Escrituras, que a fazia perceber dos riscos e dos perigos daquela religiosidade que ali existia, focada na imoralidade. Eles não deixam isso acontecer, eles não deixam isso entrar dentro da realidade daquela comunidade local. E isso muitas vezes é um perigo com aqueles que olham para aquilo que Jesus fez e às vezes menosprezam o seu esforço, o seu sacrifício, dizendo: se foi Jesus que fez e ele morreu por mim, então eu tenho a salvação por meio dele, eu posso viver a minha vida livre, leve e solto, posso fazer o que der na cabeça, eu posso agir da maneira que eu quiser, eu posso ter as práticas que eu quiser, porque afinal de contas não importa. Ou seja, são pessoas que não são seduzidas pelo ladrão da religiosidade, como aquela própria igreja de Éfeso estava lutando, mas que são seduzidas pelo ladrão da licenciosidade, vão para o outro extremo, onde há sim alguma graça, mas nenhuma verdade. Isso não era uma realidade na igreja de Éfeso. Eles tinham esse entendimento. Eles não se deixavam levar por essas práticas licenciosas. Eles entendiam que o sacrifício de Jesus, de fato, ele foi algo fundamental e importante, e nós precisamos valorizá-los. O fato de nós dizermos que aquilo que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, a nossa salvação, a eternidade, ser gratuito, ser um dom de Deus, ser por alvo da graça, por meio da graça, não significa que não houve um preço, que não houve um custo. Houve um custo e foi muito alto. Foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Por isso, nós não podemos ter essa perspectiva licenciosa que minimiza o sacrifício de Cristo. Muito pelo contrário. Nós devemos, ao ouvir o Evangelho, ter o nosso coração tão constrangido que nós pensamos: é impossível continuar vivendo da mesma maneira. Nós precisamos mudar para refletir o caráter de Cristo. Essa é a mudança efetiva que acontece gradualmente na nossa história por meio da ação do Espírito Santo, uma vez que nós temos essa incapacidade de fazermos isso sozinho, mas o Espírito Santo é aquele que gradativamente nos auxilia, nos capacita a viver essa mudança, a não sermos seduzidos por essa licenciosidade, mas refletirmos em todas as nossas atitudes o caráter de Cristo. E aí, nós chegamos no último versículo dessa carta direcionada à igreja de Éfeso, o versículo de número 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, se referindo, interessantemente, não apenas à igreja de Éfeso, mas ao que ecoaria a todas as outras: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Existe então aqui uma grande promessa, a promessa de esperança. Se está sendo trazido para aquela igreja a perspectiva de um retorno, de uma volta ao Evangelho, o Evangelho é aquele que enche o nosso coração de esperança, que nos faz compreender que no momento que os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, eles se abrirão diante de Jesus, que estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima por conta da dor, do choro, das lágrimas, das tristezas que nós enfrentamos aqui na história. E essa esperança é trazida aqui. O que é lembrado é que aquele que vencer, aquele que consegue compreender aquilo que Jesus está fazendo, aquele que persevera por meio da ação do Espírito Santo, vai experimentar algo deveras maravilhoso, fantástico, sensacional. Viver a eternidade no lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a presença do nosso Criador. E ali então receberá o direito de comer da árvore da vida, ou seja, para poder eternamente estar diante do Criador de todas as coisas, na companhia daquele que nos redimiu e tornou possível nós sermos levados de volta para Deus, de sermos ressuscitados, apesar de estarmos mortos, afundados no lamaçal dos nossos delitos e pecados. Essa é a promessa que aquela igreja recebe, e essa é a promessa que se estende para mim e para você. E como eu disse, em tempos de adversidade e crise, essa é uma promessa maravilhosa, uma promessa de esperança. É por isso que nós conseguimos
todos os dias, apesar de muitas más notícias que nós lemos, que nós assistimos na TV, na internet, nós conseguimos ter paz no nosso coração. Uma paz que excede a razão e a circunstância. O mundo ao nosso redor vive um momento turbulento, um momento difícil, que nos faz perceber que não há razão para se ter uma paz natural por conta das circunstâncias, mas ainda assim nós podemos ter em nosso coração uma paz que não tem a ver com as circunstâncias, que excede o entendimento e a razão, porque é a paz que nós recebemos por meio do Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos cuida, aquele que nos guia, e isso é possível por meio daquilo que Jesus fez por nós, derramando então assim sobre nós o Espírito Santo sobre todo aquele que crê, que se torna um discípulo e uma discípula de Jesus. E essa esperança que enche o nosso coração, ela se dá porque nós temos então a convicção de que um dia nós estaremos na presença maravilhosa do nosso Senhor. Que isso traga alegria ao seu coração, que isso possa te sustentar, que isso possa trazer abrigo ao seu coração quebrantado, que isso possa trazer consolo à sua mente angustiada, que isso possa trazer para você paz em meio a tempo de tanta incerteza. E aí, caminhando para o final, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: o Evangelho de fato tem sido o centro da sua vida? Talvez você esteja se deixando seduzir, como a igreja de Éfeso, pelo ladrão da religiosidade, deixando esfriar o primeiro amor que aponta para o Evangelho e se tornando meramente um religioso, que até segue regras, que até tem uma profundidade teológica, que até suporta algumas adversidades, mas que deixou esfriar esse amor porque está sendo seduzido apenas pela religiosidade. Talvez você esteja do outro lado, como os nicolaítas, que estavam se deixando seduzir pela licenciosidade, se entregando aos prazeres, menosprezando assim o sacrifício de Jesus, dizendo: bom, ele já fez, eu não preciso fazer nada. Quando nós compreendemos o amor de Deus e como Jesus sofreu por mim e por você, isso faz com que a gente queira viver a partir dos seus princípios, dos seus valores, dos seus decretos, porque esse é o melhor lugar para se estar, ao centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que de fato o Evangelho esteja no centro da nossa vida em todo o tempo. Não se deixe então seduzir nem pela religiosidade, nem pela licenciosidade. E em meio às lutas, adversidades e sofrimento, que tem sido uma realidade nesses últimos dias, lembre-se, há uma promessa de vida eterna, que eu e você experimentaremos por conta daquilo que Jesus fez. Por isso, que o nosso coração permaneça alegre em todo o tempo, apesar das circunstâncias, que a gente possa experimentar essa paz que nós só encontramos em Deus e que Deus esteja dessa maneira cuidando, acalentando o seu coração. Queria convidar você nesse momento, aí mesmo onde você está em casa, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor revelado por nós em Cristo Jesus. Obrigado porque a mensagem do Evangelho é tão maravilhosa que ela traz sentido e significado para a nossa existência. Muitas vezes, Deus, nós nos acostumamos com ela, caminhamos para lados diferentes, nos deixando seduzir, Pai, por aqueles que tentam nos roubar a maravilhosa graça contida no Evangelho, e isso nos leva para distante do lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Por isso que nós possamos voltar para o centro, para o lugar do equilíbrio, que o Evangelho de fato seja aquilo a nos guiar, que nós possamos voltar ao primeiro amor, ao ouvir ao Evangelho e ter o nosso coração aquecido, ó Pai, a derramarmos lágrimas de alegria na certeza de que o Senhor é aquele que cuidou de nós, nos amando até o fim, derramando sangue na cruz para que nós pudéssemos viver a vida de forma plena, que isso traga esperança ao nosso coração, que isso nos fortaleça em meio às adversidades. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.